Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí, nosso curso de cálculo 1, tá bom? E aí hoje, pessoal, a gente vai falar de derivada. O que vem a ser a derivada, tá bom? É um conceito novo aí que a gente vai ver no nosso curso, tá? E na verdade, pode ser considerado aí uma das partes mais importantes do nosso curso de cálculo, tá bom? A gente vai utilizar o cálculo, a derivada aí, e ao longo de todo o curso de economia, tá bom? Então, a derivada ela vai ter aplicação no curso de econometria, no curso de microeconomia, no curso de macroeconomia. Então, ela tem uma aplicação diversa em finanças, tá? E lá nas opções pode ser entendido como as gregas das opções, né? Como que as opções variam, por exemplo, em relação ao tempo, à taxa de juros, a derivada nos proporciona isso, tá bom? Dentro da macroeconomia, por exemplo, a gente pode fazer o cálculo de elasticidades, tá? A elasticidade renda das exportações, elasticidade renda das importações, tá bom? E dentro da microeconomia, quando a gente está trabalhando com problemas de maximização e otimização, tá? Então, quando um consumidor tenta maximizar sua utilidade, quando uma firma tenta maximizar sua produção, minimizar seus custos, isso tudo tem aplicação de derivada por trás. Então, é muito importante a gente entender esse conceito, entender como a gente calcula, tá bom? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar anteriormente, tá? É o que eu quero que a gente entenda primeiro o que vem a ser a derivada, tá bom? E a derivada em si, ela pode ser entendida como uma taxa de variação e ela vai medir também a inclinação, tá? De uma reta, de uma curva, tá bom? Vai medir a inclinação de uma função, tá? Ela vai medir aquela inclinação, tá bom? Então vamos entender um pouco mais o que vem a ser essa taxa de variação, tá? Então, dado uma função, tá bom? A gente consegue analisar a taxa de variação dela, tá bom? E a taxa de variação, por sua vez, tá? Tipo, quando x varia uma unidade, o que vai acontecer com y? Isso é taxa de variação, tá? É o cálculo de taxa de variação. Quanto que y variou a partir de uma variação de x, tá bom? E como que a gente mede isso? A gente mede pelo coeficiente de diferenças, tá bom? Pelo coeficiente de diferenças, tá? Bom, e o que vem a ser esse coeficiente de diferença? Olha, ele é essa razão, tá bom? Ele é essa razão aqui, em que no nosso numerador a gente tem a variação de y, o delta aqui é o coeficiente de variação, tá? O delta é a variação, tá bom? O delta mede o quê? A variação. A variação, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de ΔY, a gente está falando que ΔY é igual ao quê? É igual ao y1 menos o y0, tá bom? Da mesma forma, o ΔX, tá? O ΔX é o x1 menos o x0, tá bom? E aí, pessoal, o que vem a ser o y1, tá? O y1, tá bom? O que vem a ser o y1? Olha, o y1 ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual à função, tá? Naquele ponto onde x1 variou, tá bom? E o que vem a ser o x1? Olha, se a gente fizer se a gente fizer uma manipulação nessa parte aqui, a gente vai ver o quê? A gente está falando que ΔX, tá? É igual ao quê? É igual a x1 menos o x0. Ora, se a gente passar esse x1 para esse lado da igualdade, tá? Ele está diminuindo, ele vai passar somando, tá bom? Isso vai implicar o quê? Que x1 é igual ao quê? x0 menos x1. Ora, então é só a gente substituir essa parcela aqui, tá bom? Essa parcela aqui, desculpa, vai ser o x0
mais ΔX. Tá bom? Então, por exemplo, o que vai ser o meu x no segundo período, por exemplo? Vai ser o que era inicial mais o que ele variou. Ora, óbvio, tá bom? O que vem a ser o nível de preços, por exemplo, no período 1? O período 1 vai ser igual ao preço do ano passado mais a taxa de inflação, tá bom? A taxa de variação do nível de preços, tá? Então, a gente consegue o quê? Construir o nosso coeficiente de diferença, que vai ser dado por isso aqui, tá? Por essa função. Essa função aqui é o nosso coeficiente de diferenças, que é exatamente o y no período posterior menos o y inicial, a variação de y. Isso dividido por quê? Pela variação de x, tá bom? Olha, esse coeficiente de diferenças, tá? Esse aqui é o nosso coeficiente de diferenças. O que ele mede? Ele mede o quanto que y varia a partir de uma variação unitária em x, tá bom? Quanto y varia a partir de uma variação unitária em x, tá? E ele vai ser usado para o cálculo da derivada, tá? Portanto, pessoal, nada mais do que isso. A derivada ela vai medir uma taxa de variação, tá? E o que vem ser a derivada, então? Olha, a derivada ela vai medir quanto que y varia a partir de uma variação muito pequena em x, em uma variação infinitesimal em x, em uma variação marginal. Então, quando x varia marginalmente, o que acontece com y? Essa que é a pergunta da derivada, que a derivada vai responder para a gente, tá bom? E como que a gente calcula ele? Olha, a gente faz uma aproximação. Aproximação. Está tendendo a algo. Então, o que a gente vai usar, pessoal? Limite. A gente usa o limite para calcular a derivada, tá? E aí, quanto menor for o ΔX, tá? Quanto menor o ΔX, melhor vai ser a aproximação que a gente vai estar fazendo com a derivada dessa taxa de variação, tá bom? Olha, então como que a gente vai, como que é o cálculo da derivada? A gente vai utilizar o quê? O conceito de limite, tá? Ora, eu falei quanto menor a variação de x, melhor é o cálculo da derivada. Então, a gente vai fazer esse limite quando a variação de x, tá? O ΔX está tendendo ao quê? Está tendendo a zero. Do quê? Do nosso coeficiente de diferenças, tá? Então, olha lá, o que vem a ser o nosso coeficiente de diferença? É dado por essa função aqui. Essa equação aqui que a gente calcula, pessoal, ela é o quê? A nossa derivada, tá? Ela é a nossa derivada, tá? Então, o limite do coeficiente de diferenças é a derivada da nossa função, tá bom? E como que a gente pode representar ele? Olha, a gente representa dessa forma aqui, tá? Que é o cálculo básico, utilizando o limite. A gente pode representar com esse ΔX sobre ΔY, dy sobre dx, e essa forma aqui, tá bom? Essas são as formas da gente representar a derivada, tá bom? Então, pessoal, a derivada, ela vem ser o quê? Uma operação matemática, que a gente está querendo o quê? Analisar como que y está variando a partir de uma variação muito pequena em x. É isso que a derivada vai calcular, tá? Como o y varia a partir de uma variação muito pequena em x, tá bom? Essa é a ideia por trás da derivada, tá bom, pessoal? Aí vamos entender, tá? A derivada, além disso, o que ela vai representar para a gente? Ela vai representar para a gente a inclinação da curva, a inclinação de uma reta, tá bom? A inclinação de uma reta, tá? Então, pessoal, prestem atenção comigo. Bom, no caso em que a gente tem uma reta, tá? Uma função afim, tá bom? Qual que é a inclinação? A inclinação a gente sabe que é dado pelo coeficiente angular, que é o b. E o b ele é sempre constante para toda a curva, pessoal. Tá bom? Para toda a curva. Tá? Ele vai ser constante para toda a curva. Tá? E aí, a inclinação da reta, a gente sabe que ela vai ser dada também pelo coeficiente o quê? Pelo coeficiente de variação,
tá? A gente consegue calcular pelo coeficiente de inclinação, tá bom? Por exemplo, pessoal, se a gente tem, tá, um ponto A, tá bom? Localizado na coordenada 4,3, tá? E o ponto B localizado em 6,5 dessa nossa curva aí, o que vai ser o nosso coeficiente angular, tá bom? Vamos comigo. Por exemplo, se eu tiver uma função, tá? Se eu tiver uma função dada por quê? Y igual ao quê? Igual a menos 2, tá? Mais x. É a nossa função, tá bom? É o nosso f de x, tá? O que ia ser o nosso coeficiente angular? Olha, a gente sabe que o quê? Que o a ali, no caso, é igual a menos 2, que é o nosso quê? Intercepto, tá? Onde a curva vai tocar o eixo y, tá bom? O eixo y, tá? E o nosso b é igual ao quê? É igual a 1, tá? É igual a 1. Olha, graficamente, o que a gente teria? Graficamente, a gente teria algo do tipo, tá? Algo do tipo. Aqui ia estar o nosso eixo y, tá bom? Aqui vai estar o nosso eixo x, tá? Aqui vai estar o nosso eixo x, tá bom? Aqui é a nossa reta. Aqui é a nossa reta, tá? Aqui é o quê? É o nosso ponto de intercepto, tá bom? Que é o quê? Menos 2, tá? A gente sabe que a curva tem uma inclinação positiva porque nosso coeficiente angular é maior que zero. Então, a inclinação da nossa reta, da nossa função, tá bom? Lembrando que essa aqui é a nossa função, é o quê? Maior que zero. E aí, o que eu coloquei? Eu coloquei um problema, tá? Que a gente tinha um ponto A, tá bom? Um ponto A aqui, tá? Esse aqui era o nosso ponto A. E esse aqui era o nosso ponto B, tá bom? Era o nosso ponto B, tá? E aí, pessoal, o que eu falei? Olha, eu falei que, inicialmente, esse ponto aqui ele estava localizado na coordenada 3, tá? Quando x é igual a 4, tá bom? E o nosso y, por exemplo, vai ser igual a 2, tá bom? E o nosso segundo caso aqui, que a gente tem o quê? Que o nosso ponto aqui é igual a 6, tá bom? Nosso x é igual a 6 e o nosso y vai ser igual a 4, tá bom? Aqui é o nosso y, aqui é o nosso x, tá? Então, o que a gente tem? O x, ele varia de 4 para 6, tá bom? E o y varia de 2, tá bom? De 2 para 4, tá? De 2 para 4, tá bom? Então, aqui a gente vai ter o quê? A nossa variação de x. E aqui a gente tem o quê? A nossa variação de y, tá? E aí, o nosso coeficiente de diferenças, tá bom? Delta y, tá? Sobre delta x, tá bom? Vai ser igual ao quê? Olha, vai ser igual tanto que y variou, tá bom? Y1 menos y0, tá bom? Então, vai ser igual ao quê? 4 menos 2, tá? Dividido por quê? Dividido por 6, tá? O tanto que y variou. x1 menos x0, 4, tá? Olha, isso vai ser igual ao quê? 2 sobre 2, que é igual ao quê? 1. Olha para vocês verem. Então, o nosso coeficiente de diferenças, tá? Ele mede o quê? A inclinação da nossa reta, tá bom? Ele vai medir a inclinação da nossa reta, tá? E se a gente fizesse a derivada, tá bom? Se a gente fizesse a aplicação da derivada, que é o limite, tá? Quando Δx tende a zero do nosso coeficiente de diferenças, tá bom? Δy sobre Δx, tá? Ora, isso aí também ia dar a nossa inclinação da curva, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando que
A derivada, ela mede a inclinação da nossa curva. A gente sabe que o quê? Ela vai ser positivamente inclinada, tá bom? Positivamente inclinada, tá? E isso vai ocorrer o quê? Para todo ponto da curva, a inclinação vai ser a mesma. Olha, se eu pegar a inclinação aqui, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1. E a inclinação aqui vai ser igual a 1, tá? A inclinação de uma função afim, desse tipo aqui, tá? Ela é o quê? Constante, tá? Constante. Só que, pessoal, olha o problema que a gente tem, tá? A gente entendeu agora que o coeficiente de diferenças ele vai dar para a gente a inclinação da curva, tá bom? Só que olha o problema. E quando a gente tem, tá, uma curva e não mais uma reta? Como que a gente vai conseguir encontrar a inclinação, por exemplo, tá, em determinado ponto dessa curva? Como que a gente vai encontrar a inclinação aqui? Tá? Como que a gente vai encontrar a inclinação aqui? Como que a gente vai encontrar a inclinação aqui? Se a gente não lançar a mão da derivada, a gente não consegue calcular essa inclinação. O porquê? Ela varia ao longo de toda a curva. Tá? Então, percebam o seguinte, a cada ponto da nossa curva aí, olha lá para vocês verem, a inclinação ela é o quê? Ela está variando. Tá? Em cada ponto ela varia. Tá? Então, a gente precisa da derivada para calcular a inclinação nesses pontos. Tá bom? Para calcular a inclinação nesses pontos. É isso que a derivada ela vai fornecer para a gente, pessoal. Então, vamos ver o que a derivada está fazendo quando ela está calculando aquele limite. Tá? Então, pessoal, quando a derivada, tá bom? Calcula o limite, tá? Limite de ΔX tendendo a zero, o que ela está fazendo? Tá? Do nosso coeficiente de diferenças, tá bom? ΔY sobre ΔX, tá? Se a gente calcular só o ΔY sobre ΔX, a gente teria o quê? Uma curva secante. Ela ia cortar, tá, a nossa curva em 2 pontos, tá bom? Em 2 pontos, que é igual a esse primeiro caso aqui e esse segundo caso. E o que esse cálculo do limite dessa função aqui, que no caso seria uma reta, tá? Essa inclinação, o que ela faz? Olha, ela vai aproximar essa reta secante a uma reta tangente, para que a gente possa calcular a inclinação nesse ponto X, tá bom? Então, nesse primeiro caso, pessoal, percebam o que o cálculo, tá, da derivada ela está fazendo. Olha só para vocês verem. A nossa inclinação da curva está tendendo à inclinação da nossa reta tangente. Tá? Essa aqui é a nossa reta tangente. E aí o que? Olha, agora a gente consegue calcular o quê? A nossa inclinação. Tá? Por quê? O limite fez com que essa variação de x aqui tendesse a zero. E a gente conseguisse calcular o quê? A inclinação naquele ponto. Tá bom? A mesma coisa que desse lado. Olha o que a inclinação, olha o cálculo do limite está fazendo. Tá? Ele está aproximando cada vez mais a nossa reta tangente, secante a uma reta tangente. Tá? E aí o que? A gente consegue calcular exatamente a inclinação naquele ponto. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, a inclinação ela vai ser dada por quê? A inclinação vai ser dada pela nossa derivada, pelo cálculo da nossa derivada, tá bom? Pelo cálculo da nossa derivada, tá? Então, quando a variação de x tende a zero, tá? E a gente consegue ter a inclinação da reta tangente àquele ponto, e não mais da reta tangente, tá bom? Bom, então eu queria passar para vocês, nessa aula inicial, essa ideia teórica, tá? Do que é a derivada, tá bom? Então, sempre lembre-se disso. A derivada ela vai fornecer para a gente uma medida de taxa de variação, tá? E ela vai conseguir dar para a gente a inclinação em qualquer ponto da curva, tá? Em qualquer ponto da curva, tá bom, pessoal? Hoje eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima aula em que a gente vai tratar das principais regras de derivação.
Até mais, pessoal!